Boa noite. A opinião e debate desta noite tem como tema o novo Código de Processo Civil. Quais os avanços? Há algum retrocesso? E quais são as perspectivas com este novo Código de Processo Civil? E a doutora Sônia Caetano Fernandes, que é advogada, professora especialista em processo civil, diretora jurídica e pedagógica da Mediale, Câmara de Mediação e Conciliação. Okay? Doutora Sônia Caetano Fernandes, o Código de Processo Civil, eu acho que ele tem uma importância no seguinte aspecto, me corrija, porque eu posso cometer erros, porque eu não sou profissional do direito, mas ele tem um nível de subjetividade muito grande, não é isso? Cada caso pode ser um caso. Por exemplo, é possível que uma pessoa que cometa uma calúnia destruindo um profissional que tinha uma carreira brilhante pela frente e ganhava dinheiro com a sua reputação, possa ser punido de uma forma diferente de uma pessoa que xingou o vizinho com as mesmas palavras, não é? Eu estou tentando dar um exemplo assim, quer dizer, ele é um pouco mais personalístico, o caso ele não é tão claro quanto, por exemplo, o sujeito matou, ele pode ter tantos anos de prisão. Ele precisa ser analisado dentro de uma diferente da outra, né? Exatamente. Quando nós estamos na esfera civil, o instrumento para você buscar a solução do conflito na esfera civil é o processo civil. Se nós estivermos diante de uma demanda de cunho penal, o instrumento para pacificar esse conflito é o processo penal, né? Então, no âmbito do processo civil, se há um conflito, esse conflito será solucionado através dos instrumentos que o Código de Processo Civil traz, né? E uma mudança de paradigma muito grande que houve mesmo no novo Código de Processo Civil, como a colega que anunciou já, né? É a pacificação dos conflitos através da mediação, né? Hoje nós não temos um processo civil mais engessado como ele era, né? Cuja instrumentalização era apenas o julgamento, ou seja, o juiz ou até o árbitro, né? Quando nós estamos falando de um julgamento extrajudicial, né? Vinha ali um terceiro e pacificava aquele conflito. Então hoje o que se busca? Qual é o novo paradigma do processo civil? É fazer com que as partes busquem a solução do conflito. É trazer para as partes o poder de negociar, o poder de decidir aquele conflito. E cada caso é um caso, como você colocou, esse subjetivismo é porque nós temos ações de diferentes naturezas. Então, se eu estou no âmbito, por exemplo, direito de vizinhança, ou se eu estou no âmbito da responsabilidade civil, se eu estou na esfera do direito familiar, cada um tem a sua nuance. Agora, nós temos uma coluna que rege a regra geral, né? E diante dessa regra geral, desse novo paradigma, nós temos aí a pacificação dos conflitos mediante a conciliação e a mediação, que se aplica a todos os processos que estão lidando com direitos que são transigíveis. Ok. Doutora Sônia, no caso que o enfoque aqui está sendo dado na ampla e efetiva possibilidade de uma conciliação, o juiz marca essa possibilidade, né? Então eu chamo Pedro, Manel e João, venham aqui. E as pessoas, não vou. Qual que é onde entra a possibilidade? Ele pode ser chamado aí coercitivamente? Como é que funciona? Bom, vamos lá, Rosenval. A maior modificação que houve no CPC com relação à audiência de mediação e conciliação é que agora ela tem uma efetividade. No código anterior, a tentativa de conciliação e mediação, ela era designada numa audiência em que você fazia a tentativa de conciliação e mediação e não dava o acordo ali, já se partia para a instrução. Então, não havia uma obrigatoriedade. O que o novo CPC, então, trouxe com relação a isso? Agora, o juiz, ele recebe o processo, em regra, o primeiro ato é designar audiência de tentativa de conciliação e mediação. Primeira coisa. A primeira coisa. A parte, então, ela é citada para comparecer a essa audiência. E se ela não comparecer a essa audiência, aí tem a penalidade, né? Já está previsto ali? Já está previsto, né? Está previsto uma multa de 2% sobre o valor patrimonial em jogo,
além da penalidade dele ter que arcar, ele já sai ali com essa assunção de ter que pagar 50% dos honorários da outra parte, mais as custas judiciais, né? Opa, então está tudo ali. Está tudo ali no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação, né? Que é a Lei 13.105, que veio logo depois do Código de Processo Civil. Então, agora, a regra matriz do CPC é concilia ou concilia. Não tem jeito. Muito E além desta obrigatoriedade de comparecer à primeira audiência, todos do processo têm um dever de tentar a conciliação e a mediação a todo momento, inclusive quando o processo já foi para o tribunal e está em grau de recurso. Chegou um recurso de apelação, o relator pode receber aquele recurso e designar uma audiência de conciliação e mediação. Então essa é a regra. A mediação agora é a regra do novo Código de Processo Civil. Legal. Josneval, meu nome é Rosana, sou mediadora judicial e gostaria de saber da doutora Sônia como que funciona a Câmara de Mediação e se está previsto no novo Código de Processo Civil. Doutora Sônia, como que funciona? A senhora pode responder, por favor? Bom, vamos lá, Rosenval. A Câmara Privada está prevista, sim, no novo Código de Processo Civil, né? E essa novidade no CPC está sendo implantada, né? Nós tivemos a inauguração da primeira Câmara privada conveniada com o Tribunal, credenciada, melhor dizendo, com o Tribunal em São Paulo, recentemente agora neste mês, né? E aqui no estado de Goiás, eu sou diretora jurídica e diretora pedagógica da Mediale, Câmara de Mediação e Conciliação, credenciada com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e vamos inaugurar na primeira semana de maio. Nós atuaremos em conflitos cíveis, em geral, tanto nos conflitos extrajudiciais, ou seja, antes da parte procurar o Poder Judiciário, ela pode instaurar o procedimento na Câmara. E a Câmara cuidará, então, de convidar a outra parte a participar desse procedimento, né? A outra forma de atuação da Câmara é nos conflitos judiciais. Então, uma vez instaurado o conflito no Poder Judiciário, como o juiz terá que designar obrigatoriamente aquela primeira audiência, né? E como não há pauta no Poder Judiciário, hoje nós temos 110 milhões de processos no Poder Judiciário. Se fôssemos dividir por cabeça, seria uma coisa absurda. Seria cada cidadão brasileiro teria 2 demandas, por exemplo, né? Então, é um afogadilho muito grande. Então, as câmaras privadas vêm com esse intuito de esvaziar, né, o Poder Judiciário. Agora, é claro que vai depender de uma conscientização e a gente conta muito, né, com os professores, né, aqui presentes, vai depender muito da forma como eles vão trabalhar isso em sala de aula com os alunos, conscientizando os alunos, conscientizando os advogados, conscientizando todos aqueles que militam, né, no Poder Judiciário, para que as partes sejam mesmo incentivadas a procurar a mediação. Então, as câmaras, elas atuarão tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. A Nádia Lobo Santim. Boa noite. Como vocês têm referido muito em questão de procedência, está escrito procedência do juiz em relação à conciliação, gostaria de saber mais a fundo sobre a retratação e a não retratação do juiz. Quando isso ocorre? Ocorre com frequência? Doutora Sônia, a senhora poderia falar? A senhora entendeu ou não? Eu não entendi bem, mas vamos tentar interpretar a questão, né? Ela está falando sobre retratação ou não retratação do juiz, e conciliação. Quando isso ocorre? Nós temos a possibilidade, talvez o que ela esteja querendo dizer aí, é quando há uma decisão e a parte entra com recurso, o juiz pode se retratar, né? Então, a retratação do juiz, ela era prevista no Código anterior e agora ela é mais incisiva. Isso visa também diminuir o tempo do processo. Então, são diversos instrumentos no novo Código de Processo Civil que visam reduzir o tempo do processo. Nós temos o princípio constitucional da razoável durabilidade do processo. Então, esses novos instrumentos, eles visam efetivar esse princípio da razoável duração do processo. Porque hoje nós temos processos tramitando no Poder Judiciário, existem processos de até 20 anos.
né? Eu atuei numa demanda que eu fiz uma pacificação há uns 3 anos atrás, era um processo que tinha 35 anos. Puxa. Então, são coisas assim, absurdas, né? Hoje um processo para chegar até no 2º grau, ele leva em torno de 7 anos. Né? Então, todos esses instrumentos, e esse aí é um deles, né, que busca efetivizar mesmo, dar realmente celeridade ao processo. O povo, as pessoas, né, doutora Sônia, tem coisas que para a pessoa é o mundo dela que desaba, né, e que parece um pouco trivial quando você olha de fora. Sim, não, Rosenval... mas esse tipo de possibilidade, de preocupação das pessoas em ir ao judiciário para resolver um problema que para elas é importante, a senhora acha que isso é uma boa prática ou nós deveríamos não ter essa judicialização da sociedade? Como é que a senhora analisa essa equação? Olha, Rosenval, né, no âmbito do direito de família, eu costumo dizer que é onde nós temos maiores mudanças jurisprudenciais, né? O STJ e o STF, ultimamente, eles têm tido decisões assim, que têm chamado muita atenção da sociedade. Então, você falou aqui de anulação de casamento por erro, mas ultimamente ele tem decidido outras questões que têm nos chamado muito atenção, né? Que são o reconhecimento hoje da multiparentalidade. Então, hoje, se você tem um filho registrado, que é seu filho biológico, mas ele tem uma afinidade com uma outra pessoa, reconhece aquela outra pessoa como pai, pode figurar no seu registro de nascimento aquele pai biológico e aquele pai afetivo. Né? Então, são questões que hoje vêm sendo decididas e o direito de família realmente é o que mais tem sofrido mudança ao longo dos anos. Né? Então, quando você traz uma questão dessa que todo mundo pensa assim, mas isso é coisa antiga, virgindade, não, para determinada pessoa não é. Né? Então, a gente não pode se escandalizar diante de situações individuais, porque há outras também que eu não vou escandalizar. Né? O reconhecimento, por exemplo, de uniões homoafetivas, né? Então, hoje nós temos a possibilidade, sim, de reconhecido o casamento, e essa multiparentalidade também era uma coisa que a gente achava que, né, há um tempo atrás, que era uma coisa seria absurda. Inimaginável. Inimaginável. Eu vou dar como exemplo aqui para você, há 25 anos atrás, eu estava terminando o meu curso e eu advogava na época com meu pai, magistrado aposentado, e nós entramos com uma ação negatória de paternidade. E esse caso foi julgado pelo STJ, o STJ naquela época entendeu que a verdade jurídica deveria prevalecer sobre a verdade biológica, para você como as coisas mudaram em 25 anos. É verdade. Né? Então, o direito é muito dinâmico, Rosenval, é muito dinâmico. Então, eu costumo dizer para as pessoas, né, o advogado que não estuda, que não faz curso, que não se atualiza todos os anos, ele está 1 ano menos do mercado de trabalho. Né? Então, quando você perguntou muito aqui para a Cláudia a respeito essa nova dinâmica do CPC, se estaria tirando da boca do advogado? Não, porque o bom advogado hoje não é o cara bom de briga, é o bom negociador. Para o bom negociador, o mercado está aí para ele amplo. Né? E um novo mercado de trabalho também é a mediação e a conciliação. Né? Então, o direito é dinâmico e o advogado que se atualiza, ele está aí. E o direito de família é muito interessante. Esse casal, esse telespectador poderia levar o conflito para ser resolvido na mediação. Ao invés de anular o casamento, sairiam reconciliados. Reconciliados, perfeitamente. Iriam de lá de mãos dadas, pois viu, Rosenval? Ele satisfeito com a noiva e a noiva satisfeita também com ele. Eu acho que essa é a verdadeira função do direito, é endireitar as coisas que não estão no seu sentido direito. Não é isso? Hoje a concepção não é o ganha-perde, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Boa noite, meu nome é Yasmin, sou de Goiânia e queria saber, doutora Sônia, se o novo Código de Processo Civil exige dos advogados e dos demais operadores de direito um novo olhar sobre o conflito. Qual o novo papel dos advogados? De que maneira eles deverão atuar diante dessa nova mentalidade de pacificação obrigatória? E como as faculdades deverão proceder no ensino jurídico? O novo Código de Processo Civil realmente exige esse novo olhar, né? E antes de encerrar aqui o bloco anterior, até terminei falando sobre isso, que o advogado que se atualiza, ele não perde mercado de trabalho, né? Que hoje o advogado ele tem que ter um olhar
positivo sobre o conflito e não mais olhar para o conflito pensando que eu vou levar esse processo ao judiciário e vou deixar com que esse cliente sofra todas as consequências, não só financeiras, mas principalmente de fundo emocional de um processo, né? Então, sempre que há um processo, há um vencedor. Há um vencido e há um vencedor. E enquanto se você busca outros meios de pacificação, como a mediação e a conciliação, ambos saem ganhando. Então, o ganho é mútuo, né? E para que isso ocorra, para que a gente tenha realmente no Brasil um poder judiciário que preocupe mais com as questões que realmente precisam ser julgadas, que são aqueles processos de maior complexidade, que tem que haver produção de prova, né? Nós temos que ajudar a esvaziar esse judiciário. Ok.